direto. Vai. A paz do Senhor, irmãos. Quero trazer uma palavra para vocês dos ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo ministrou para os seus discípulos no Sermão da Montanha e disse assim: vós sois o sal da terra. O Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos de sal da terra. Não é uma palavra que serve para a multidão. É um ensinamento que só serve para os discípulos. O interessante é que o Senhor Jesus Cristo chama os seus discípulos de sal da terra e não tem um texto logo em seguida dos seus discípulos pedindo explicação. Como assim, mestre? Como assim nós somos o sal da terra? Mas o Senhor Jesus Cristo, ele pega algo que todos eles conheciam muito bem, e todos eles conheciam a importância do sal, o sal que era usado para conservar e também para condimentar. Então os discípulos eles já entenderam a importância deles nessa terra. E essa palavra, vós sois o sal da terra, nos traz a importância do que nós somos nessa terra. E aí diz assim, mas antes de falar do sal da terra, o planeta Terra ele é composto de 70% de água. E desses 70%, 96,5% é de água salgada, oceanos e mares. Então a maior parte do planeta Terra é composto de água. 70% de água, e desses 70%, 96,5% é de água salgada. Ou seja, a maior parte do planeta Terra é de água, e a maior parte dessa água é 96,5%, a maior parte dessas águas é de água salgada. Ou seja, uma quantidade muito menor é de água potável, é de água pura, é de água doce. Então, o que a gente entende disso aí? Os oceanos e mares, na substância que a gente encontra nas águas do mar, de toda a substância que existe na água do mar, a menor substância é o sal. Apesar da água ser salgada, a menor substância que nós encontramos na água do mar é o sal. Isso porque uma pequena quantidade é capaz de salgar. A exemplo disso, a gente vai fazer um arroz e somente uma pitada é capaz de salgar esse arroz. E quando a gente coloca uma quantidade maior de sal, a coisa fica insuportável. Então, e por que toda essa água ela é composta de sal? E por que Deus fez os oceanos e mares assim, compostos de sal? Isso porque a vida em todo o oceano, em todos os mares, a vida ela é conservada por causa do sal, porque o sal ele tem a ação conservante e conserva os oceanos e mares. Então, o que a gente entende com isso aqui, o que a gente pode tirar disso? O mar aí representa multidões, representa os muitos povos. Interessante que Apocalipse capítulo 13 fala sobre a besta que saiu do mar, referente ao anticristo. Saiu do mar, como assim a besta saiu do mar? E tem gente que entende errado isso. Pensa que é um monstro que vai sair, tipo Godzilla, que vai sair do mar. Não, a besta que saiu do mar é um homem que vai sair do meio do povo, do meio das multidões dessa terra. Então o mar aí representa multidões, como também Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 e diante também fala sobre isso. Sobre multidões, sobre muitos povos, sobre muitas águas. Ali, o texto bíblico vai falar, que passarão céus e terra e o mar já não existe. Esse mar que já não existe é as multidões de povos que vão deixar de ter a existência. Então, o que acontece com toda essa situação? Multidões e povos é tratado como o mar. Então, da mesma forma que a menor substância nas águas dos oceanos e dos mares é o sal, da mesma maneira, nós como sal da terra, nós somos minoria. A grande maioria está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas não aceita. A grande maioria que diz ter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, verdadeiramente não tem. Interessante que a Bíblia vai falar que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então a grande minoria, a minoria, na verdade,
é o que é servo de Deus, aqueles que servem a Deus verdadeiramente. E falando também do sal como condimento, como conservante ainda, o sal como conservante. Na época de Jesus Cristo não existia geladeira, não existia freezer, e até antes da época dele não existia, no tempo antigo. E aí, quando alguém queria guardar por muitos dias peixes ou carnes, cobria-se de sal, porque o sal tem ação conservante, porque as bactérias que entra na carne, entra no peixe para fazer as carnes de peixes, a carne de porco, carne bovina apodrecer, não pode fazer apodrecer essas carnes se estiver coberta de sal. Isso porque essas bactérias que apodrecem as carnes e peixes não podem resistir ao sal, porque o sal tem ação conservante. Da mesma forma, você como o sal da terra, nenhum mal pode resistir a você. Você como sal da terra, você resiste ao diabo. O que o diabo faz? Ele foge de você. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, resistir o diabo é coisa de quem é sal da terra. Então, quando você verdadeiramente é sal da terra, quando você é sal nesse mundo, nenhum mal resiste a você. E da mesma forma que quando um peixe está coberto de sal, ele não apodrece, porque a bactéria que vai até o peixe para fazer o peixe apodrecer, quando ela encontra esse peixe ou carne coberta de sal, essa bactéria ela tem que bater em retirada, ou então se ela entrar, ela é morta, essa bactéria por causa do sal. Da mesma forma que o sal junto à carne ou peixe protege de estragar, de perecer, da mesma forma todo aquele que está junto com você, que está junto contigo, você sendo sal da terra, é protegido pela sua vida. O teu marido, mulher, ele pode até não ser crente em Jesus Cristo ainda, mas Deus o protege por causa das suas orações, por causa da sua busca como sal da terra. Esposa, a tua esposa, ela não é ainda sal da terra, ela não é crente em Jesus Cristo ainda, mas Deus está protegendo porque você é o sal da terra. Se os seus filhos ainda não se converteram, o teu filho pode até estar no mundo, nas drogas, na bebedeira, na prostituição, mas Deus não vai permitir que ele morra sem antes ele aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus está protegendo para esse tempo. Isso porque você é sal da terra. As suas orações, a sua busca por causa dos seus familiares que ainda não têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esses que estão junto com você, estão sendo protegidos por causa da sua busca como sal da terra. E o interessante é que o sal, ele é conservante porque o sal ele não apodrece. Pelo fato de nenhuma bactéria que faz carnes e peixes apodrecer não resistir ao sal, porque o sal não apodrece. O sal não cria mofo igual a farinha, não cria aquele bolor igual a farinha. Não. Então, não existe sal podre. Você nunca ouviu falar que o sal puro apodreceu, ou criou mofo, criou bolor? Não. Porque nenhuma bactéria resiste ao sal. Sal não tem validade. Se tiver lá no saco de sal que você comprar uma validade, é porque com o tempo ele vai endurecendo, vai petrificando, mas ele não se estraga, ele não apodrece, porque nenhuma bactéria resiste ao sal. Da mesma forma, você, como sal da terra, nenhum mal pode resistir a você. E sal como condimento, sal para dar sabor. Interessante que muitas das vezes num prato de comida, tem lá a pimenta, tem lá outras especiarias para ajudar a dar sabor. Mas nenhum desses condimentos usados no prato de comida, se não tiver sal, de nada adianta. Não adianta nenhum tipo de condimento no prato de comida se não tiver sal. Não adianta usar vários tipos de ervas finas, se não tiver sal, a comida não tem sabor. Da mesma forma, não adianta você ter tudo. Não adianta você ter dinheiro, emprego excelente, a casa que você quer, o carro que você quer. Se você não for sal da terra, de nada te adianta. De nada te adianta isso. Então o sal lhe dá sabor. Ou seja, o sal, ele traz graça aos alimentos. Interessante que, imagina a comida que você mais gosta, frango assado, bife com batata frita, nhoque, lasanha. Imagina, sem o sal, não teria graça.
Da mesma forma que o sal ele traz graça ao alimento, nós, como sal da terra, nós devemos levar a graça de Deus que está na nossa vida para a vida das pessoas, cumprindo o ídolo do Senhor, falando do amor de Deus, para que através da gente a pessoa venha receber essa graça. Interessante que a Bíblia fala que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, ou seja, na medida certa. Na medida exata, na medida certa. A palavra que eu dou para um crente que já é convertido há muitos anos, que já conhece a palavra de Deus, é uma. E a palavra que eu dou para um não crente que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador é outra. Na medida certa. Porque se colocar medida a mais, a pessoa se afasta de Jesus. Se colocar medida a menos, a pessoa não vai conhecer a graça de Deus. Então, como sal da terra, eu tenho que conhecer a medida certa, ou seja, da palavra que as pessoas precisam receber através da minha vida. Amém? E no outro vídeo eu vou falar sobre o servo de Deus como luz do mundo, que é ligado a essa palavra. E assim eu agradeço a todos a atenção em nome de Jesus Cristo. Se você gostou, você coloca aí que gostou, você dá seu like, tá bom? Deus abençoe. Minha filha tá